Olá, boa noite a todos. A mais um episódio, mais um programa nosso quinzenal que falaremos a respeito de andrologia e também da medicina sexual. Vi que o Carlos já chegou aqui, deixa eu convidá-lo. Dr. Carlos da Roça, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Não precisamos nem combinar, deu certinho, hein? Deu tudo certinho? Deu. Estou estreando aqui nesse tipo de evento. Vamos lá. Na semana passada a gente estava programando a live, e aí como é que era, como é que ia ser pelo Instagram, como é que não ia ser. Mas acho que teu filho te ensinou tudo, né, Carlos? Os guris aqui são craques, obviamente, né? Tinha esquecido esse detalhe. Tem que puxar, né? Não, eu puxei a eles, essa parte eletrônica. Então, para aquelas pessoas que estão chegando, então esse Androcenter Convida e o Androcast é a nossa conversa quinzenal de terça-feira a respeito de assuntos que falam a respeito de medicina sexual e também de infertilidade. E no começo das nossas conversas, eu gosto sempre de fazer um disclaimer, Carlos, dizendo que esse Androcenter Convida, ele é uma conversa informal, né, a respeito dos temas de andrologia e que não substitui em nada uma consulta com um médico ou então com um profissional especialista, né? Então é uma conversa gostosa, uma conversa leve, mas não chega nem perto do profissionalismo numa conversa com um profissional. E hoje, o Androcenter Convida vai ter a grata satisfação de contar com a presença de um colega lá de Porto Alegre, que ele é urologista e tem grande atuação no campo da andrologia e da medicina sexual. Nosso convidado, então, que ele pediu para ser apresentado só como meu amigo, além de ser muito modesto, então ele é ex-presidente da ABES, que era a Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual, que recentemente foi reformulada, então, na atual ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. E hoje, o Carlos também ele é coordenador da disciplina de Medicina Sexual do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a sociedade maior dos urologistas do nosso país. Então, Dr. Carlos Teodósio da Roça. Carlos, seja muito bem-vindo, então, ao Androcenter Convida. É uma grande honra contar com a sua presença na noite de hoje. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da tua situação aí no Rio Grande do Sul e também dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, para aquelas poucas pessoas que ainda não te conhecem poder ficar sabendo como que é a tua atuação nesse sentido. Minha formação foi aqui na Santa Casa de Porto Alegre e foi um momento que o staff era muito envolvido com medicina sexual, com andrologia como um todo. Naquela época ainda não tinha muito envelhecimento, então a gente fazia muita impotência e infertilidade. Acabei gostando disso, fiz toda a minha residência lá, continuei vinculado ao serviço, depois saí um pouco, fui a New Orleans, trabalhei mais um tempo lá, fiz um fellow visiting lá também na área de infertilidade, então acabei me envolvendo muito nessa área. Tentei fazer só isso quando comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre, mas aqui a gente não tem essa cultura do tu faz próstata, tu faz cálculo, tu faz impotência, a coisa não funciona assim. Então eu faço, na verdade, urologia geral, mas por ter um prazer maior em atender andrologia, acabo recebendo muito paciente mesmo do meio urológico para poder dar uma opinião, dar uma orientação, alguma coisa nesse sentido. Trabalhei pós-residência 15 anos com os residentes, foi um trabalho voluntário lá na Santa Casa. Depois me retirei do serviço, depois fiquei mais 8 anos vinculado ao Conceição, que também é um hospital público e tem uma residência de urologia grande lá, o pessoal trabalha muito. E agora, faz menos de um mês, fui convidado para colaborar no setor de andrologia na PUC, Serviço de Urologia da PUC. Então a gente está criando lá um ambulatório e, enfim, agora vamos desenvolver a área. Legal. E dentro da andrologia, a andrologia ela é uma disciplina que ela não é muito antiga, é uma disciplina bastante moderna. Então, eu acho que os principais andrologistas do nosso país, acho que vieram a partir dos anos 70, anos 80 do século passado. Então, é alguma coisa relativamente nova ainda.
E dos grandes exemplos assim que a gente tem aí, dentro dos andrologistas do Brasil, né? Então lá tem o Dr. Sidney Clina, tem o Dr. Geraldo Faria, o Dr. Berteiro, e aí do Rio Grande do Sul, um dos grandes pioneiros, eu acho, dessa parte da andrologia, acho que é o Dr. Carlos, no estado e no nosso país, né? Mas vamos então para a nossa conversa de hoje. Então o tema que a gente vai abordar vai ser a vida sexual masculina e a idade. O que muda? E sempre no começo dessas nossas lives, eu faço uma contextualização do tema, explicando então a nossa motivação em abordar esse assunto. Então, pessoal, a única certeza que temos na vida é que iremos morrer. E a partir do nascimento, a cada dia mais vamos nos aproximando do nosso destino final. Nossas células e sistemas, eles se desenvolvem a partir do nascimento e infância. Ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e femininos na adolescência, e o ápice do funcionamento normal dos nossos organismos humanos parece acontecer por volta dos 25 ou 30 anos de idade. Nada de preocupante para aqueles homens que viviam no Brasil no início do século passado, onde a expectativa de vida média era desses cerca de 30 anos de idade. Mas com o desenvolvimento da medicina e das condições sanitárias, essa expectativa subiu para 50 anos após a Segunda Guerra Mundial e atualmente ronda a casa dos 76 anos de idade. Com o passar da idade, nossas células também vão envelhecendo. Nossos cabelos vão ficando brancos, nossa força muscular vai decrescendo e nossa função sexual também segue essa mesma linha. E é bastante frequente, então, que homens na casa dos 45, 50 anos de idade venham aqui nos nossos consultórios, dos urologistas e dos andrologistas, dizendo que a sua vida sexual já não é mais a mesma, tanto no aspecto da ereção quanto no aspecto do desejo sexual. E o que é normal nesse sentido? Existe um real declínio da vida sexual dos homens nessa idade? O que é possível fazer para recuperar ou então para manter uma vida sexual satisfatória? Então, para responder essa pergunta e muitas outras que a gente vai receber hoje aqui no nosso programa quinzenal do Dr. Carlos da Roz, para que ele possa nos dar uma luz e um alento para esses homens e, por que não dizer, também para as mulheres e para as parcerias desses homens que estão passando por esse tipo de dificuldade sexual. Carlos, então acho que você já percebeu que a sua tarefa aqui não vai ser muito fácil, né? Aqui, apesar de você ser amigo, aqui não tem muita facilidade, não. O pessoal, apesar de ser amigo, é bombardeado também. Podemos começar então? Ou você acha que vai ser meio pesado e deixa para um próximo dia? Vamos lá. Vamos lá então. Mas então eu vou começar com um pouco de calma ainda. Vamos com calma, eu não quero que você desista dessa conversa. Em primeiro lugar, eu queria que você nos contasse uma coisa. O envelhecimento masculino, ele ocorre de uma forma uniforme entre os indivíduos ou depende muito dos hábitos de vida de cada um deles? O que acontece? Só para o pessoal ter uma ideia, aos 40 anos de idade, metade dos homens, independente de ter alguma doença ou não, já apresenta alguma queixa relacionada à sexualidade. No geral, no que diz respeito à qualidade das ereções. E à medida que esses homens vão envelhecendo, como tu bem comentaste, o corpo vai envelhecendo, mas isso vai propiciando ou vai favorecendo uma série de comorbidades que vão acompanhar essa fase da vida. E aí entra diabetes, muitas vezes, hipertensão, as coisas emocionais, depressão, irritabilidade e tudo mais. Tudo isso entra num pacotão que vai atrapalhar o mecanismo da ereção peniana. Então, a gente consegue deixar todo homem que está interessado em ter atividade sexual e que tem uma parceria apto a fazê-la. A gente vai conseguir com que ele obtenha uma ereção satisfatória, seja com medicamento, seja com reversão de um fator de risco, seja com injeções no pênis, seja com prótese, alternativa que for. Esse homem vai ter a capacidade erétil de alguma maneira restaurada. A parte talvez mais importante da atividade sexual não é o pênis ereto, e sim o fator, a emoção. Então, uma vez o paciente tendo desejo, tendo interesse e, de novo, tendo parceria, a gente dá um jeito. Porque o que acontece? Por que com o envelhecimento os pacientes tendem a ter um desejo sexual hipoativo? Por que baixa a libido dos pacientes? No geral, são 3 fatores. Primeiro fator é o hormonal. Aos 40 anos, a qualidade das ereções
diminui, a próstata dos homens começa a crescer e a quantidade de testosterona começa a diminuir. Então, testosterona é o principal hormônio masculino e uma vez ela baixando, isso pode acabar interferindo no desejo sexual. A segunda causa de desejo hipoativo, de baixa de libido, é medicamentosa. E praticamente todas as medicações que se usa para melhorar o humor, antidepressivos, enfim, tudo que se usa vai acabar tendo uma repercussão mais cedo ou mais tarde. E o terceiro fator é o emocional. Então, o estresse, a preocupação, a ansiedade, um casamento prolongado, um relacionamento prolongado diminui o interesse. Então, a gente tem que avaliar todos esses fatores para deixar o cara com a cuca tranquila, para que o desejo desperte naturalmente, porque a ereção a gente vai ajeitar, isso não tem dúvida. Talvez a grande preocupação que os nossos pacientes têm quando chega aqui no nosso consultório é tentar achar uma causa do problema. Esse pensamento racional de causa e efeito que talvez ronde a mente dos nossos pacientes, né? E você comentou muito bem aí a respeito das condições e hábitos de vida e de doenças que podem acontecer com a idade, doenças que podem culminar então com a disfunção erétil. Você consegue dizer para a gente quais são as principais doenças aí que são as responsáveis pelos problemas de ereção dos homens a partir dessa idade? Gustavo, o mecanismo da ereção é um mecanismo complexo, que depende de uma série de fatores, né? Cuca, já falei, fator emocional. Tem um fator peniano local, o músculo do pênis tem que estar sadio. A circulação sanguínea tem que ser suficiente para encher corpo cavernoso e tudo mais. A inervação tem que mandar as mensagens, tem que fazer o curto-circuito cabeça-pênis, e os hormônios têm que estar em níveis normais. Quer dizer, qualquer um desses fatores que for afetado, vamos dizer assim, pode comprometer o mecanismo da ereção. E a gente vai desde sobrepeso, obesidade, sedentarismo, estresse, preocupação, hipertensão, tabagismo, alcoolismo. Bom, eu vou ficar aqui 1 hora falando fatores de risco. Mas assim, vamos pensar o contrário. Quando nós nos deparamos com um paciente com disfunção erétil, a primeira coisa que nós fazemos é chover no molhado. O que é? Dizer para o cara ter uma vida saudável. Entenda-se aí, dormir, lazer, controlar peso e alimentação, ter uma atividade física, parar com cigarro, parar, diminuir álcool e tal. Então, se a gente tiver uma boa qualidade de vida, um bom estilo de vida, como tu citou, muito provavelmente a função erétil, a função sexual vai ser preservada nesses pacientes, nesses homens. Com o passar da idade, então, o paciente vai desenvolvendo alguns problemas de saúde, e esses problemas de saúde eles podem refletir na saúde sexual desse paciente, né? É isso que a gente está mais ou menos conversando. E esses pacientes com disfunção erétil, eles têm que se preocupar com alguma outra coisa? Tendo em vista que as principais causas de disfunção são causas circulatórias, a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de alguma doença mais grave ou não? Na verdade, como tu já falou, a questão circulatória, a artéria peniana tem quase a metade do diâmetro de uma artéria coronária. Então, a disfunção erétil vem sendo considerado um marcador de doença cardiovascular já há um bom tempo, porque se percebeu que um grande número de pacientes, antes de ter um infarto, já estavam se queixando de disfunção erétil. E pacientes que estão numa unidade coronariana, pelo menos a metade deles tem problema de ereção. Então, vê que é uma coisa muito correlacionada. Quando a gente olha fator de risco de disfunção erétil, são exatamente os mesmos da doença, da coronariopatia, das doenças cardiovasculares. Então, obviamente que tem uma relação muito forte. E outro dado muito importante é que, muitas vezes, nós, urologistas, acabamos fazendo alguns diagnósticos de outras patologias que não dizem respeito ao urologista, como a própria cardiopatia, hipertensão ou mesmo diabetes. Às vezes o paciente é 100% sadio, ou ele se acha, e vem a nós para procurar
uma solução para o problema da ereção. E aí, na investigação, a gente acaba se deparando com alguma situação inusitada naquele momento. Então, a disfunção erétil, ela nem sempre tem o problema só da ereção. Ela pode ser o primeiro sinal de alguma doença mais grave, assim como você mesmo colocou. Então, o paciente que tem uma disfunção erétil hoje, é o paciente que pode estar tendo um AVC daqui a 4 a 6 anos, ou o paciente que pode estar infartando daqui a algum tempo também. Então, esses homens que enfrentam esses problemas de ereção, além disso prejudicar a qualidade de vida deles, pode até mesmo estar escondendo alguma coisa que vai levar a própria vida deles em risco, né? Risco de vida. Quando a gente escuta um pouco mais, ou lê um pouco mais, ou se informa mais sobre doenças, e no caso aqui, na questão da sexualidade, a gente percebe que uma conduta que muita gente toma de ir na farmácia e pedir uma orientação, muitas vezes a gente está correndo um risco bem maior do que o problema que está vivenciando, né? Então, na verdade, procurar profissionais habilitados a fazer um diagnóstico, fazer uma orientação, muitas vezes não é o mais fácil e o mais rápido, como as pessoas querem, mas certamente é o melhor caminho, né? E ainda existe um tabu, né, de se procurar o urologista, de se procurar o médico. Existem alguns estudos que mostram que os homens demoram, em média, 3 anos para procurar auxílio do urologista, então do profissional, para tentar melhorar a sua saúde sexual. Então, acho que isso é uma tecla que a gente tem que bater de uma forma bastante constante e informar esses pacientes da necessidade de procurar profissionais capacitados, né, que estejam realmente interessados em resolver o problema, e não só interessados em vender uma medicação, né, ou então de prestar um atendimento de balcão, né, tem que ser alguma coisa holística. Tanto que eu tenho certeza que, assim como você, a gente aqui, todos os pacientes que têm uma disfunção erétil, provavelmente de origem orgânica, eles são encaminhados para uma avaliação cardiológica. Então a gente tem que ver o homem como um todo, né, e não como um pênis duro. Exato. Ou um pênis flácido, né. E tu citou um dado muito importante, que é a questão da procura. Vocês da Jovem Guarda aí não têm ideia como é que era a coisa, mas antes da era Viagra, isso aqui agora, 1998, raramente, mas raramente mesmo, entrava um paciente no consultório e dizia, estou com problema de ereção. O normal, e isso tu vai escutar de todos os mais velhos falando, o cara ia lá, fazia uma revisão urológica, via a próstata, tratava sintoma urinário, e na segunda, terceira, quarta consulta, o cara saindo do consultório, ele ainda dizia assim, mas sabe de uma coisa, Carlos, tem mais uma coisinha, é a dificuldade que era. O Viagra causou uma verdadeira revolução, tá? Foi uma revolução porque foi um marco isso na história da medicina sexual, porque isso foi tão divulgado, mas tão divulgado em imprensa leiga, em jornal, em televisão, em filme, em tudo que foi veículo de comunicação, mas foi tão divulgado que os homens puderam perceber que não era uma exclusividade deles, que um número muito grande de homens realmente estava precisando de ajuda, e agora existia, naquele momento tinha surgido a primeira coisa maravilhosa, milagrosa, vamos dizer assim, para restaurar a função erétil dos homens. Então os pacientes passaram a chegar no consultório, mas olha, assim, da água para o vinho, viu? De novo, vocês não conseguem quantificar isso, mas para gente que vivenciou as duas etapas, assim, é um troço muito maluco. Hoje o pessoal chega no consultório muito facilmente e diz, independente de faixa etária, gurizada vai lá e diz assim, Carlos, estou com ejaculação precoce, não tá bom. Ô, Carlos, estou com baixa de libido, estou com problema de ereção, estou com bem velhinho de 90 anos de idade, pô, Carlos, minha mulher está se queixando e tal, sabe? Então a gente vê que troço maravilhoso isso, né? Então tem duas questões, né? Então, naquelas conversas com os amigos, né? Dificilmente alguém na mesa de bar, alguma coisa assim, fala, tô com um problema, não está funcionando, estou ejaculando rápido. Né? Essa informação não é alguma coisa muito fácil de ser conseguida, né? Mas eu acho que ainda tem muito a ser trabalhado, principalmente porque eu atendo, provavelmente você também, muitos pacientes com ejaculação precoce, que vêm lá com seus 45, 50 anos de idade, e aí você pergunta a respeito da ejaculação precoce, se é primária ou secundária, boa parte das vezes são ejaculações primárias,
que eram compensadas com uma ereção um pouquinho boa, mas que depois que ele já não está com uma ereção tão boa, aí sim que vai se tornar um problema. Então o paciente com uma ejaculação precoce primária passou lá 10, 15, 20 anos sofrendo com o problema, e aí depois, quando vai sofrer algum declínio da função erétil, que ele vai se preocupar em tratar o problema. Então acho que tem bastante coisa que divulgar ainda, né? Exatamente, exatamente. Mas é que assim, ó, tu começou falando em expectativa de vida, né? Por que as mulheres vivem 7, 8, 9 anos mais do que os homens, né? A menina, quando ela fica no pediatra até ter a primeira menstruação. Quando ela menstrua, a mãe leva ela pela mão no ginecologista e a partir daí ela vai fazer uma visita anual ou semestral o resto da vida. Então, culturalmente, a mulher aprende sobre anticoncepcional, sobre sexualidade, sobre... Não todas, mas assim, num percentual muito grande. No nosso caso, os jovens, os meninos, 8, 9 anos, eles já não baixam mais as calças para pediatra, ainda mais se for pediatra mulher. E aí ele não vai, como adolescente, fazer uma revisão urológica, saber se a genitália é bem formada, explicar sobre o uso de camisinha, explicar sobre sexualidade, anticoncepção e tudo mais. Eles não fazem isso. Então eles aprendem um pouco na internet, um pouco na rua, eventualmente em casa, e eles passam um período muito longo das suas vidas longe dos consultórios médicos, incluindo os urológicos. Por quê? Porque eles só vão no médico, eles não vão para fazer prevenção. O homem, culturalmente, ele vai no médico para fazer reparação, para fazer tratamento. Então é uma pena, porque esses jovens aí que passaram, às vezes, 20, 30 anos com uma ejaculação precoce, sofrendo, brigando, um estresse, hoje vai dar, hoje não vai dar, hoje... Poderia ter resolvido isso lá atrás de uma forma relativamente simples. Então a bronca é cultural total. Eu queria falar um pouquinho da testosterona, que a testosterona é um hormônio que está na moda nos dias atuais. Né? Existe uma idade a partir da qual o homem precisa repor a testosterona para manter a atividade sexual normal? Gustavo, assim, vou responder um pouquinho diferente. Assim. Os homens não precisam dosar testosterona de forma rotineira, primeiro passo. Não está indicado para ninguém fazer rastreamento de hipogonadismo, que é a baixa de testosterona. Porém, a testosterona é o principal hormônio masculino e também é muito importante para a questão sexual. Então, se ele chega no nosso consultório, independente da faixa etária, e ele estiver se queixando de alteração de libido ou de alteração de ereção, vai ser dosado uma testosterona. Tá? Por quê? Porque, independente da faixa etária, qualquer forma de estresse físico ou emocional pode baixar a testosterona. Então esse cara pode, entre outras coisas, estar com hipogonadismo. Se ele tem um quadro clínico junto com um quadro laboratorial, isso é uma baixa de testosterona, ele tem uma indicação formal, não o que se vê por aí de terapias anti-aging e outras coisas do gênero, onde é ofertado testosterona para pessoas que têm níveis normais ou que nunca nem dosaram testosterona. Então, tudo diferente. Então, tem indicação. Porém, lembrar que, como a gente está vendo muitos pacientes jovens com queixa de disfunção erétil e que também podem estar hipogonádicos, esses pacientes que muitas vezes retardam o início da prole, eles não podem usar testosterona. Então, vê como a coisa é um pouquinho mais complexa do que simplesmente o cara chegar lá e dizer assim, ó, minha ereção não tá boa, vou levar uma injeção de testosterona no músculo e vai melhorar tudo assim. Essa história até é vendida, mas infelizmente ela não é verdadeira e é prejudicial, né? A gente sabe. Eu quis abordar esse tema porque hoje em dia a gente vive numa verdadeira epidemia de prescrição de testosterona. Eu presenciei aqui na minha frente, no meu consultório, um homem que, 50 anos de idade, não tinha queixa sexual nenhuma, ou seja, ele nem merecia uma dosagem de testosterona, que a mulher, por problemas próprios dela, procurou, então, um profissional, o profissional começou a repor testosterona para ela, e aí perguntou se o marido já não estava repondo testosterona porque ele tinha mais de 45 anos de idade. E aí ela falou, não está repondo nem nada. Esse camarada foi no médico da mulher,
e estava repondo testosterona de uma indicação totalmente sem sentido nenhuma, né? Então, eu sempre gosto de levantar essa bandeira que a testosterona é boa para quem precisa de testosterona, né? E que é a minoria dos homens. E a maior parte das disfunções eréteis não é por falta de testosterona. Exatamente. E cada vez mais a gente vê que não existe uma testosterona normal na população. Existe a testosterona normal daquele indivíduo. Se aquele indivíduo tem uma função sexual e tem um metabolismo normal com uma testosterona de 250, 280, não tem por que mexer na testosterona. Exatamente. Então isso é uma coisa bastante importante, a gente quebrar esse círculo vicioso de prescrição inadvertida de testosterona. Mas isso realmente, como tu falou, é uma coisa que tá tão grande, eu fico impressionado. É que, de novo, tem uma questão cultural muito antiga que diz: o cara que está vestido um avental branco é um pouquinho abaixo de Deus, ele sabe tudo e ele não vai mentir, não vai fazer nada que te prejudique, né? Que é o médico, tá? Só que a coisa mudou muito, a coisa está muito desvirtuada. E a gente vê hoje a quantidade de informação, e o pessoal usa muito a internet para fazer a procura de profissional de saúde, tal, que eu particularmente acho uma coisa muito preocupante. E aí a internet aceita absolutamente tudo. O que tu escrever, se eu posso escrever o que eu quiser na minha página da internet, quem é que vai contestar? O Gustavo vai lá escrever alguma coisa, não, o Carlos está mentindo. Não vai. Então, infelizmente, as pessoas acabam achando que tudo que está na internet é real, só que não é real. E aí tem uma situação que a medicina caminhou nesses últimos anos, que se chama medicina baseada em evidência. Quer dizer, ou tu tem comprovação científica, ou é papo furado do médico. É conta e risco do médico e do paciente. Então isso é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Eu brinco, eu raramente recebo paciente, eu pergunto para todos como é que eles chegaram. E a maioria é indicado por paciente ou por colega médico. Quando o paciente diz assim, não, eu te vi na internet e tal, eu digo assim, mas tu não perguntou sobre mim para ninguém? E se eu sou bandido? E se eu sou um mau caráter aqui, vou te explicar, entende? E na verdade eles ficam sem saber o que falar, porque é verdade, né? É verdade, o que está na internet não tem filtro. Legal, então tudo isso que você comentou é muito importante, justamente porque a testosterona não vai resolver o problema de todo mundo, né? E na maior parte das vezes a testosterona nem mesmo será necessária. E para aquele paciente que chega então no teu consultório, então ele é investigado e nada se encontra de anormal com relação à sua saúde, e mesmo assim ele mantém com aquela queixa de que ele não tem mais o mesmo desempenho sexual dos 18 anos de idade. O que você, Dr. Carlos da Rosa, autoridade nacional e internacional em andrologia, o que você diz para ele? Para de mentir aí um pouquinho. O fator emocional, bom, primeiro, é um grande erro, e eu digo para os pacientes comparar ereção de hoje, 40, 50, 60 anos de idade, com o que ele tinha lá no auge da vida sexual dele, no pico da ereção, que é 20, 30 anos de idade. Então, a tentativa de comparação vai causar frustração. Eu pergunto para os pacientes mais velhos, para os homens mais velhos, não pergunto se a ereção é boa, eu pergunto se a ereção é suficiente. E o suficiente significa penetração, permite penetração, tá? Mas independente, voltando lá para a ereção que não é mais adequada, vamos dizer assim. O fator emocional, dentre aqueles fatores que eu citei, talvez seja o mais importante, porque é o que mais impacta rapidamente, de forma aguda. O cara falhou uma vez, o cara teve uma atividade sexual ruim, ele teve uma falha, teve uma perda de ereção. Quando ele vai para a próxima tentativa, isso vai vir à mente, vai gerar estresse, vai aumentar a adrenalina e o cara vai falhar de novo, tá? Então isso é a regra. Quando eu consigo explicar isso para o paciente, que eu vejo que ele percebeu e tudo mais, muito bem, tá, ganha a partida e esse cara vai falhar mais uma vez, duas, mas a coisa vai embalar, muitas vezes com uma prescrição
de uma droga facilitadora de ereção ou não. Se eu percebo que o cara tem um grau de ansiedade muito alto, o cara é estressado, é preocupado, eu tenho um time de terapeutas sexuais aqui que me dão um amparo bárbaro. Tenho psicólogos e psiquiatras que me auxiliam nisso aí. Então eu explico, de novo, eu explico toda a questão do mecanismo, toda a questão das ereções e da importância da cuca estar se divertindo e não preocupado se a ereção é nota 10 ou 9 ou 8 e tudo mais. Muitas vezes, para ganhar tempo, eu prescrevo um facilitador de ereção, uma droga diária, uma dose pequena e tal, e digo, principalmente se os pacientes são mais jovens, olha aqui, ó, nós vamos fazer um tratamento durante 60 dias, tu vai bater um papo com o meu terapeuta sexual, tu vai lá, depois tu vai voltar aqui, nós vamos fazer uns exames e tal. No geral, ele volta já com o problema solucionado. Pacientes jovens, né, obviamente. Mas é isso aí, uma coisa muito importante, essa questão do dizer para ele, não busque uma ereção dos 20 anos ou dos 25 anos de idade que ele tem lá um marco. Busque ereção que seja satisfatória, que permita o teu prazer e o prazer da sua parceria. Então isso para mim é o fundamental. E mesmo porque com o passar da idade a gente vai ganhando, a mesma coisa daquele jogador de futebol com 18 anos de idade e o jogador com 35, né? Com 35 ele vai precisar treinar muito mais, ele vai precisar desenvolver muito mais as outras habilidades para jogar igual um de 18. Então, com o passar da idade, ele vai precisar aumentar da excitação, aumentar toda a questão do jogo sexual, né? Para conseguir ter a mesma resposta sexual. Então, aos 18 anos de idade, que passa aí uma pessoa, às vezes, que não é muito atrativa na tua frente, você tem uma reação. Já aos 45, 50 anos, ele vai precisar que a pessoa passe, que a pessoa converse com você, que conte alguma coisa que entre no teu ouvido, que te estimule mais, para ter o mesmo desempenho, né? As coisas vão mudando, a gente vai envelhecendo, né? As nossas células, a cada dia mais, vão se tornando velhas e a gente vai precisar de um estímulo cada vez maior para ter a mesma resposta e para ter uma atividade sexual satisfatória, que assim, como você muito bem colocou, que na verdade vai ser o objetivo final, né, Carlos? E tu usou o exemplo do jogador de futebol, né? Mas esse jogador mais velho, ele sabe os caminhos para se poupar, para ter um desempenho melhor em campo, para se poupar. E isso o cara mais velho também aprende com o tempo. E ele vai ver que que as mulheres até preferem, muito diferente do jovem que quer penetrar logo e tal, porque ele está com uma ereção boa e tudo mais. O cara mais velho, com todos os jogos amorosos, com jogos eróticos, acaba tendo, mesmo que a ereção não seja 100%, acaba tendo um prazer muito maior para ele, para a parceria, do que em outra situação onde ele poderia estar com uma rigidez muito maior, né? E você comentou alguma coisa a respeito das medicações, né? Então eu acho que ainda existe um grande tabu com relação ao uso das medicações pró-eretoras, como a sildenafila e a tadalafila. E os pacientes, eles ainda têm muito medo de usar essas medicações, né? Essas medicações, elas podem ajudar os homens que estão passando por essa dificuldade? Ou então elas vão trazer um problema maior de dependência, alguma coisa nesse sentido? Várias coisas. Eu fui, aqui no Brasil, eu fui pesquisador dessas drogas, tá? Viagra, eu vou citar os nomes comerciais mesmo, Viagra, Levitra, Cialis, que são as drogas mais famosas, que é o que todo mundo conhece na realidade. E essas drogas, em primeiro lugar, não existe o fenômeno de taquifilaxia. Isso é, a droga perdeu seu efeito. O que acontece é que um homem diabético, que está com uma piora progressiva da sua inervação e da sua vascularização, com o passar do tempo, provavelmente vai precisar uma dose maior ou trocar de alternativa, porque a droga não vai funcionar. Mas voltando lá atrás, em 1996, uma droga estava sendo, que se chama sildenafil, que é o Viagra, estava sendo estudada para tratar angina de peito, isso é, para dor no coração causado pela má circulação sanguínea, pela isquemia do músculo cardíaco, tá? E aí perceberam que esses caras começaram a ter ereções a troco de nada e eles derivaram o estudo, derivaram essa pesquisa para o campo da impotência, para o campo da disfunção erétil, que lá naquela época, década de 90, a gente não tinha nenhuma droga oral eficaz para tratar isso. A gente fazia uma investigação imensa e a gente acabava em duas situações, ou usava injeções no pênis ou colocava uma prótese peniana.
Aí, quando se percebeu que a droga era fantástica, ela foi lançada, e isso foi realmente foi a revolução que eu comentei agora há pouco atrás. E a droga, o que essas drogas fazem é facilitar a ereção. Então, o indivíduo tem o estímulo erótico, tem a droga circulante, circulando, e o relaxamento da musculatura do pênis vai se dar de uma forma mais simples, mais fácil e mais rápida. O Viagra e qualquer uma das outras drogas até hoje não matou ninguém. Tudo que foi conversado na imprensa leiga, infarto, morte, não sei o que, não tem nada a ver com a droga. Porque as drogas são protetoras. As drogas só têm benefício. Elas melhoram a circulação cardíaca, elas protegem o coração, elas melhoram a circulação periférica naqueles pacientes que têm algumas síndromes, como síndrome de Raynaud, que faz umas úlceras de extremidade, de nariz ou de ponta de dedo, por falta de circulação. Essa situação é revertida com Viagra. Os pacientes que têm hipertensão pulmonar usam isso. Quer dizer, é só vantagem. Ela baixa um pouco a pressão, ela não causa hipertensão em ninguém, ela não causa AVC, não causa derrame, não causa nada disso. Então, a má informação faz com que as pessoas acabem, ainda hoje de tarde, um professor de educação física ainda falou dessa questão do, mas vem cá, não tem nenhum prejuízo em usar o Viagra. Então, vê como isso ficou mais enraizado do que o efeito benéfico da droga. Então, as drogas são fantásticas, elas até podem causar alguma, como é que tu falou, alguma... Dependência psicológica, alguma coisa assim, né? Mas isso é 100% pelo efeito maravilhoso que a droga tem. O cara diz assim, Carlos, eu funciono sem o remédio, mas com o remédio é bem melhor. Um pouquinho melhor, é um facilitador, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Exato. E já que a gente está falando em tabu, você acha que o sexo nas pessoas mais idosas é um tabu ou as coisas estão se modificando? Você acha que os idosos eles estão fazendo mais sexo do que antigamente? O que você tem visto? Isso não existe regra, né? Não existe cultura, não existe nada. Isso é uma coisa muito individual de cada homem ou de cada casal, né? Seguidamente, tu também recebe, eu também recebo casais que chegam lá no consultório, homens chegam no consultório e dizem assim, Carlos, o que é o normal? Quantas relações por semana é o normal? Na verdade, não tem normal. Tem o cara que tem uma relação por mês e está maravilhosamente bem e feliz com a sua esposa, e tem outros que querem ter 2 vezes por dia e que também está tudo ok. Então, em primeiro lugar é isso, não existe uma frequência, não existe. Também não existe um limite. Tudo, de novo, tudo depende da cuca, tudo depende da cabeça do casal, de como vai o comportamento. O que eu acho é que lá atrás, antes da década de 90, como as alternativas eram mais complexas, as alternativas para tratamento eram mais complexas que as de hoje, eu tenho a impressão que os homens ficavam mais quietos no seu canto para não buscar uma alternativa mais invasiva, tá? E hoje, como tem alternativas muito simples e a taxa de resposta é muito alta, essas medicações orais, então, bom, provavelmente isso vai facilitar muito, né? Mas assim, Gustavo, não tem uma regra, não tem um detalhe, uma idade que pode, uma idade que não pode. Tem o casal se dá bem, o casal tá afim e realmente dá para ir atrás, dá para buscar alternativa. Vou contar uma historinha. Recebi tempo atrás aí um casalzinho e chegou, o senhor uns 87, 88, e ela uns 2, 3 anos mesmo. Os dois, assim, a expressão aqui no Rio Grande do Sul estavam numa pinta, estavam bem vestidos como se fossem para missa. E o casal sentou na minha frente, ele era um paciente novo, e eu perguntei, o que eu posso ajudar, né? A senhora deu um cotovelaço no velhinho e diz assim, doutor, ele não está mais funcionando, dá um jeito. Olha que coisa fantástica, né? Aí conversamos ali e tal, e eu dei uma droga oral, dei um Cialis diário para ele usar e tudo mais. Uns 3 dias depois,
ela liga lá para o consultório, preciso falar com o doutor a respeito do tratamento que ele passou para o meu marido. Eu liguei, dona fulana, como é que vai a senhora e tal? Não, doutor, pois ele está se queixando aí de muita azia, muita pirose e tudo mais. Eu disse, não, isso é o de menos, eu até fiquei preocupado. Mais importante o remédio está funcionando. E dela, mas uma maravilha. Não tem idade, né? Isso é o maior exemplo de que não tem idade. Quando o casal fechou. Inclusive, com relação aí na terceira idade, na quarta idade, onde o casal já está aposentado, já tem um pouco mais de tempo para um se dedicar ao outro e a parceria, porque a sexualidade e a atividade sexual é considerada um dos pilares da qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, né? Exatamente. Então, a manutenção dessa atividade sexual, ela é importante, ela vai dar bem-estar, ela vai estimular o companheirismo, vai liberar substâncias, né, endorfinas, vai aumentar a cumplicidade do casal, e boa parte das vezes esse casal vai até, isso que você falou, o pessoal vai ficar na pinta, né, vai se arrumar um para o outro. Isso acaba gerando uma melhora da qualidade de vida como um todo para o casal também, né, Carlos? Muito legal isso, é muito legal. Eu fico muito, assim, faceiro quando eu vejo essas coisas no consultório, assim, vendo e podendo ajudar, né, a melhorar a qualidade de vida. Porque todo mundo quer viver mais, né? Agora, a qualidade de vida é uma coisa muito importante, né? Não adianta chegar um cara lá de 80 anos, obeso, sedentário, hipertenso e tal, e dizer, bom, agora eu vou mudar minha vida, é ruim, né? É bom a gente pegar gente mais jovem e ir mostrando a importância dessa questão da qualidade de vida para chegar, daí sim, lá aos 80, aos 90 anos, bem, né? Que é o papel da gente, né? E tudo isso naquele contexto de que o primeiro tratamento que a gente passa, o tratamento de primeiríssima linha do tratamento da disfunção erétil é a mudança de hábito de vida, né? Exatamente. É a primeira coisa, né? Carlos, eu sempre quando eu chamo as nossas lives, eu coloco uma caixinha de perguntas, então para os nossos seguidores poderem participar da nossa live, e apareceram algumas perguntas, eu selecionei 3 perguntas aqui para... Tem bastante gente leiga, né, assistindo isso, e é uma coisa importante. Os médicos, de uma maneira geral, não estou falando o Gustavo e não estou falando eu, que perguntamos sempre sobre vida sexual, mas os médicos, de uma maneira geral e bem geral, a absoluta maioria não pergunta sobre a vida sexual dos pacientes, por vários motivos, tá? Que eu não vou nem entrar aqui nos motivos. Mas isso é importante, então, essa informação, porque o paciente não pode ficar esperando que o médico aborde o assunto. Se tem alguma queixa, por favor, fale. Se o cara não souber, se o médico que estiver na tua frente não souber te dar uma orientação, pelo menos ele vai saber para quem te mandar e poder contornar essa bronca aí. Vamos para as perguntas aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Olá, doutor. Meu esposo está com 55 anos e falhando com maior frequência nos últimos 6 meses. Ele não tem nenhum problema de saúde. O que pode estar acontecendo? Hoje 55 anos é um paciente jovem, né? Se é um cara jovem e saudável, muito provavelmente tem um problema emocional, que foi o que eu falei antes. O cara falhou uma vez, aí criou a minhoca, então cada vez está indo de forma mais insegura. Muitas vezes a mulher faz uma brincadeirinha com ele e isso aumenta muito a pressão, aumenta muito o estresse para o paciente, então, e só piora a ereção dele. Por outro lado, 55 anos, ele pode estar com ele, não é por assim, a indicação ser de um fator emocional que eu não vou fazer nada. Esse paciente tem que fazer uma avaliação laboratorial e aí a gente vai ver uma glicemia, vai ver se ele não é diabético, vai ver colesterol, triglicerídeos, vai ver como é que está a tireoide dele, hipotireoidismo, hipertireoidismo podem atrapalhar as ereções, nós vamos ver o nível de testosterona, 55 anos ele vai ter que fazer um toque retal, vai fazer uma dosagem de PSA, o antígeno prostático específico, ele vai fazer uma consulta médica. E daí ali, já nessa primeira consulta, ele vai ter uma orientação. Então, sugestão, a senhora tem que mandar ele num urologista para fazer uma avaliação. E mesmo porque não é porque ele acha que não tem nenhum problema, que de fato não tem, né? Quantos pacientes que a gente vê que acham que não tem problema de saúde nenhum, que
Se for ver tanto a hipertensão quanto a diabetes, são duas doenças silenciosas. Então, às vezes, a pessoa acha que não tem e tem. Então, numa investigação aqui no urologista ou um evento no cardiologista, ele pode descobrir várias coisas que podem estar acontecendo, né, Carlos? Exatamente. E tem também aquela questão de, com o tempo, com o amadurecimento do relacionamento sexual, aquele fogo inicial vai acabando, e aí o casal vai tendo que procurar alternativas para sair da rotina, né? Então, tentar diversificar o repertório sexual, fazer alguma coisa diferente, tentar aumentar a excitação, mas aí já cai um pouco mais na seara da parte da psicologia. Mas isso também é uma coisa que a gente precisa ver. E frequentemente aqui no nosso consultório também, no consultório do Dr. Carlos, tenho certeza disso, além dessa avaliação laboratorial de problemas orgânicos, essa avaliação psicológica ela é solicitada também. Então, a gente tem de rotina sempre avaliar a questão psicológica do casal também, né, Carlos? Sem dúvida. Todo paciente, uma ressalva aqui, todos os pacientes que têm qualquer tipo de queixa sexual, seja no que diz respeito à ejaculação, à ereção ou a desejo, eles teoricamente mereceriam uma avaliação psicológica. Não são todos que aceitam, não são todos que querem e não são todos que vão, mas que todos têm indicação, isso não tem dúvida. Segunda pergunta, tenho 45 anos de idade e estou conhecendo um homem de 75. Tivemos 2 tentativas de relação e não deu certo por conta dele. Tem algo que eu possa ajudar? O que ele precisa fazer? É mais ou menos a mesma história do outro, né? A gente não sabe qual é a história médica, mas assim, tem que fazer uma avaliação. 75 anos já tem uma boa probabilidade de ter alguma comorbidade conjunta, então uma avaliação médica, uma avaliação laboratorial, um exame físico, e também esse paciente vai precisar pelo menos uma fase inicial, desde que não haja nenhuma contraindicação. A gente não falou das contraindicações para as medicações, que é somente uma, que são os pacientes que usam nitratos, né? Bota embaixo da língua para angina. Tirando isso, qualquer paciente pode sair com uma prescrição de inibidor da fosfodiesterase tipo 5, que são os facilitadores da ereção. Então, de novo, não é mágico, a gente precisa um pouquinho mais de informação para poder dizer qual é a melhor alternativa. Mas hoje fica sem ter atividade sexual. Por falta de ereção, só quem quer. A gente tem um leque aí de opções. E eu achei bastante interessante que ela colocou o que ela pode fazer também para ajudar, né? Porque essa questão psicológica é muito importante, você colocou isso agora há pouquinho, que a respeito dos tratamentos, né? Não é raro os pacientes que chegam aqui na nossa frente falando que, eu tive um problema, eu tenho falhado de vez em quando, minha mulher falou para mim que para essa semana eu resolver esse meu problema. E o problema não é dele, o problema é do casal. Às vezes não é ela que está estimulando ele no modo adequado, às vezes é ela que está exigindo demais dele, né? Então esse negócio de colocar toda a carga emocional, todo o problema da disfunção erétil para o homem é muito fácil, às vezes não é assim. Mesma coisa uma mulher que eventualmente tem um problema da questão da excitação dela, um problema da lubrificação. O problema não é dela, o problema é do casal. Os dois precisam ser tratados. Às vezes ela não está sendo estimulada do modo adequado. E a relação sexual é do casal, é dos dois. Então não tem aquele negócio de botar a culpa num, a culpa do outro. Os dois têm que participar ativamente do tratamento. E isso a gente vê, as coisas funcionam muito mais rápido quando a mulher participa. E isso, o melhor exemplo, são as questões de ejaculação precoce, né? Que é muito cuca, muita emoção. E aí, quando a parceira está junto para colaborar com os exercícios e tal, o resultado é muito melhor, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir junto na consulta, ela pode ir junto bater o papo lá, fazer a avaliação e tudo mais, que esse apoio, esse fator emocional vai ficar mais abrandado. Terceira pergunta, meu marido foi ao médico por conta de problemas da potência sexual e o médico pediu para ele usar uma injeção do pênis quando for ter relação. É isso mesmo? Essa injeção existe? Não é perigosa? Muito se aprendeu sobre o mecanismo da ereção peniana e essas drogas orais foram desenvolvidas através desse conhecimento que foram obtidos pelas injeções intracavernosas. Em 1982 foi feita uma injeção de papaverina por um sujeito que ainda é vivo hoje, chamado Ronald Virag, que é um francês, e no ano seguinte
o Dr. Brindley fez um teste com fenoxibenzamina aplicando nele mesmo, no pênis dele mesmo, e se obteve ereção e se percebeu aí então como é que as coisas aconteciam. Até o surgimento das drogas orais, do Viagra, essas medicações eram o tratamento clínico. A taxa de sucesso é fantástica, a taxa de resposta é mais de 90%, tem uns pequenos detalhes, tem várias drogas aí que a gente pode usar associadas ou isoladamente. Elas são, ao contrário das medicações orais, que são facilitadoras, essas injeções são erectogênicas. Então o paciente injeta, vai para o jogo amoroso e a resposta é praticamente imediata. Funciona muito bem, a taxa de resposta é alta, os efeitos colaterais são pequenos, isso pode ser muito tranquilamente usado. O único detalhe é que ficar usando uma injeção toda vez que vai ter uma atividade sexual, imagina se o cara tem 2, 3 relações por dia, vai fazer 2, 3 injeções, é complicado, né? Então é uma alternativa, funciona, não é a primeira linha, mas o que a gente vê é que muitos pacientes estão migrando para uma alternativa, então, mais definitiva no que diz respeito a essa. Mas funciona. Legal, Carlos. Então a gente está, infelizmente, chegando na nossa reta final dessa nossa animada conversa. E aí, nesse finalzinho, eu sempre deixo um tempo para que o nosso convidado possa tecer as suas palavras finais e deixar uma mensagem para as pessoas que ainda vão acessar esse conteúdo. E eu queria saber de você qual que é a mensagem que você gostaria que alcançasse a maior quantidade de pessoas, alcançasse o mundo a respeito do nosso tema de hoje. Não, tu já levantou essa lebre aí, né? Em 1992, a Organização Mundial da Saúde botou a vida sexual dos casais, das pessoas, como um dos pilares de uma boa qualidade de vida. Então, assim, um dos motivos pelo qual os homens mais velhos acabam não falando muitas vezes, nós médicos que temos que provocá-los em relação à vida sexual, porque eles acham que isso faz parte da idade, perde a qualidade da ereção, não vai ter mais ereção e vida sexual terminou. E não é bem assim. A gente tem múltiplas maneiras de melhorar a vida sexual. Se o cara é casado, se o cara é viúvo, se o cara é solteiro, a gente tem como melhorar, independente da faixa etária, e se existe o interesse, os especialistas, os andrologistas, e de novo aqui um parêntese, só pode ser andrologista quem é urologista, os não urologistas não podem, de maneira legal, usar o termo andrologia, e vai junto com a questão lá das injeções inadvertidas de testosterona, né? Então, assim, procure um bom andrologista, que é um urologista que fez uma formação em sexualidade, que fez uma formação em envelhecimento, ou uma formação em infertilidade, que ele vai poder lhe ajudar. Legal, então mais uma vez queria agradecer a tua presença, Carlos. Foi um grande prazer ter você hoje conosco aqui na nossa conversa. E eu tenho a mais absoluta certeza que esse conteúdo será útil para milhares de pessoas que vão ter acesso a esse nosso conteúdo. E eu queria lembrar a todos que esse conteúdo do Androcenter Convida, ele está todo disponível no nosso canal do YouTube, que é o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também no nosso podcast que chama-se Androcast, que está nas principais plataformas de áudio. E os links para todas essas mídias, Carlos, então, estão na bio desse Instagram aqui, e também do Instagram do @redeandrocenter. E o nosso próximo encontro do Androcenter Convida vai ser no dia 29 de março, e falaremos a respeito da relação entre a atividade física e a saúde sexual masculina. Isso com o educador físico Leandro Moraes. Então eu queria mais uma vez deixar o meu agradecimento. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. E Carlos, obrigado pela tua disponibilidade. Você gastar aí quase 1 hora do teu corrido dia não deve ter sido muito fácil. Foi um prazer, gostei muito. Se quiser fazer amanhã mais 1 hora e depois da manhã de novo, estou à disposição. Muito legal. Parabéns aí pela tua iniciativa e show de bola. Obrigado. E nos vemos amanhã às 19h20, então. Combinado. Um abraço, boa semana a todos. Tchau, Carlos. Obrigado.